Oi, Josiane, boa noite. Áudio legal? Tudo certo por aí? Boa noite. Tudo tranquilo, né? Tá bom. Bem, gente, vamos começando a nossa live de hoje então, Bate-Papo Empreendedor. Olá, Veja Ótica, boa noite. É a live que a gente faz toda quarta-feira, às 21h30, né? Com temas importantes, relevantes aí para os empreendedores no seu dia a dia empresarial. E hoje nós vamos falar sobre 3 temas, na verdade. É meio que um tira-dúvidas. Valdequinha, boa noite. Ana Rita, boa noite. Então nós vamos meio que fazer um tira-dúvidas aí sobre 3 temas que estão aí bem no auge essa semana, tá? Fantini, Hermes, Daniel, Authentic Digital, boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Então, nós vamos falar sobre a suspensão dos contratos de trabalho, sobre esse abre e fecha do comércio, tá? E sobre o empréstimo do Pronamp, que são 3 temas aí que estão bem efervescentes aí essa semana. Primeiro, em relação à prorrogação das suspensões do contrato de trabalho. Como todo mundo sabe, por conta da pandemia do coronavírus, né, o governo permitiu que fosse feita a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada com a consequente redução do salário dos empregados. E aí essa semana saiu no noticiário, nossa, a medida provisória foi prorrogada, prorrogou a medida provisória da suspensão do contrato de trabalho. Na verdade, gente, o que foi prorrogado foi a validade da medida provisória. A medida provisória, normalmente, ela tem um prazo específico de validade. E se ela não for convertida em lei, ela perde o valor. Então, na verdade, o que aconteceu foi a conversão dessa medida provisória em lei nos mesmos termos que já tinha antes. Então, por enquanto, não prorrogou-se o prazo de suspensão do contrato de trabalho, não prorrogou o prazo da redução da jornada, continua tudo da mesma forma que era antes, podendo suspender o contrato de trabalho por 2 meses, por 60 dias, ou reduzir a jornada com o salário por 90 dias, ou fazer os dois concomitantes, né, suspendendo por 60 dias o contrato e mais 1 mês de redução para completar o total dos 90. Então, assim, quem não fez, o empresário que ainda não colocou o empregado suspenso ou com a jornada reduzida, pode fazer isso agora, porque a medida provisória convertida em lei, ela continua valendo, continua podendo fazer isso. Mas quem já teve a suspensão de 60 dias, não pode fazer mais 60 dias. Não houve essa prorrogação. Tá? Isso é uma dúvida que tem gerado bastante perguntas para nós essa semana. Então, esclarecendo, na verdade é dessa forma. Há boatos, há notícias de que o governo pretende prorrogar os benefícios, tanto a suspensão quanto a redução. Mas isso vai ser feito através da publicação de um novo decreto, tá? E não nesse que saiu agora. Outra coisa que eu queria falar é sobre a decisão judicial que suspendeu o decreto distrital de reabertura do comércio em geral. Né? Então a gente sabe que o último decreto publicado pelo governador Ibanez Rocha, ele permitia a reabertura dos salões de beleza, a reabertura das academias e mais adiante a reabertura dos restaurantes e dos bares. Para completar, né, na verdade ia ficar restrito a um pequeno grupo de atividades econômicas a não possibilidade de funcionar, só eventos com grandes aglomerações e tudo mais. Então, hoje, dia 8 de julho, houve uma decisão liminar, uma ação civil pública impetrada por umas pessoas contra o decreto do governador e foi suspenso esse decreto. Então, volta a valer o decreto de antes. Na liminar, foi dado o prazo de 24 horas para o governador Ibanez publicar um novo decreto suspendendo a permissão de funcionamento das academias, dos salões, ou seja, voltando ao que era antes, né? Até que ele possa comprovar
os estudos que foram feitos, né, para ver se realmente qual é o impacto da abertura do comércio nessa pandemia do coronavírus, para aí sim, posteriormente, publicar um novo decreto abrindo tudo. Então, com essa decisão liminar, o comércio, provavelmente de hoje para amanhã, deve sair um decreto novo do governador, voltando atrás com a reabertura das academias, com a reabertura dos salões, com a reabertura dos restaurantes e dos bares. É claro que o governador Ibanez disse que vai recorrer dessa decisão, então a gente não sabe aí como é que vai ficar. Mas então, só para colocar vocês a par, tem essa decisão aí, e é possível que a gente tenha novas mudanças na abertura do comércio aí essa semana, tá? E quero falar também sobre o empréstimo do Pronamp. Tem muitos empresários nos procurando para fazer o empréstimo esse empréstimo especial liberado pelo governo, e realmente é um empréstimo muito especial porque tem taxas reduzidas, vantagens muito bacanas para quem quiser obter aí um financiamento com custo baixo nesse momento, né? Então, o que é o Pronamp? O Pronamp é um programa emergencial de recuperação, né, de fomento às micro e pequenas empresas, tá? Foi regulamentado pela Lei 13.999 e ele é destinado a micro e pequenas empresas, tá? Então, micro e pequenas empresas são aquelas empresas que faturam até 4.800.000 por ano, tá? Qual é o valor do empréstimo? O Pronamp, ele é do governo, mas as empresas que quiserem, aliás, os bancos, as instituições financeiras que quiserem participar, quiserem conceder os empréstimos por meio do Pronamp, elas podem se credenciar junto ao governo para fazer esse financiamento, para conceder esse empréstimo. Vários bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos estaduais locais, a gente está sabendo que eles estão fazendo, tá? Mas isso fica a critério do banco. Então você que tem conta em um determinado banco, você tem que perguntar junto ao seu banco se ele está credenciado junto ao governo para conceder empréstimo pelo Pronamp. Se ele estiver, ele vai então, você tem que manter o seu cadastro lá atualizado, né? Como se fosse um empréstimo qualquer, você tem que mandar a sua declaração de faturamento, as declarações da empresa, a documentação básica pessoal dos sócios e tudo mais. E além disso, você tem que pedir na Marf Contabilidade um comunicado que a Receita Federal enviou para todas as empresas com um código, uma chave, uma senha, que tem que ser entregue lá ao banco para o banco identificar a empresa e poder conceder esse empréstimo, tá? E quais são os benefícios desse empréstimo? Olha só, a empresa pode pegar um empréstimo de até 30% do faturamento de 2019. Então você imagine, se a empresa faturou lá R$1 milhão, ela pode pegar até 300 mil. Se ela faturou R$100 mil, ela pode pegar até 30 mil. Esse empréstimo, ele é parcelado em até 36 vezes, tá? Com taxa de juros equivalente à taxa Selic mais 1,25% ao ano. Isso dá algo próximo aí de 3,75%, 3,8% ao ano atualmente. Então é um recurso que a empresa pode pegar para financiamento muito barato, entendeu? Viu, doutor Frederico? Tudo bem? Boa noite. É 3,75%, que é a taxa Selic mais 1,25%. Tá? E o que mais que eu preciso falar a respeito disso? Então, as empresas que em 2019 não funcionaram o ano todo, o limite, ao invés de ser 30% do faturamento, ele pode ser 30% do faturamento médio, vezes 12 meses, né? Ou 50% do capital social, o que for mais vantajoso para a empresa. Tá? Mas tem algumas regras. A empresa precisa manter o mesmo número de empregados que ela tinha na data da publicação da lei, que foi dia 18 de maio, até 60 dias após pagar a última prestação. Veja, então o financiamento pode ser pago em até 36 parcelas. Então, daqui a 38 meses, a empresa tem que manter. Não precisam ser os mesmos empregados, mas ela precisa, durante todo o tempo, manter o mesmo número ou mais
de empregados que ela tinha no dia 18 de maio, que foi quando a lei foi publicada. Até porque a intenção da legislação, da criação desse financiamento, é manter os empregos, manter as empresas funcionando. Então, essa contrapartida o governo vai exigir das empresas. Tá? O recurso só pode ser usado para capital de giro e investimento, não pode ser utilizado para distribuição de lucros ou distribuição de dividendos para o proprietário ou para os sócios. A MAF Contabilidade, tem contas em alguns bancos, dentre eles nós temos contas no Sicoob, nós temos conta no Sicoob. E o gerente do Sicoob nos informou, por exemplo, que nesse quesito o Sicoob vai contar com uma auditoria particular que vai sortear algumas empresas que fizeram financiamento para verificar se elas aplicaram os recursos como determina a legislação, ou seja, em capital de giro ou investimento. Então, assim, é um recurso barato, que pode ser pego, mas precisa pensar direitinho com o que vai usar esse recurso para depois não ter problema com esse cumprimento da aplicação do dinheiro que a legislação determina. O prazo para aderir ao Pronamp, para pegar o empréstimo do Pronamp, termina em 3 meses após a publicação da lei. Então a lei foi publicada no dia 18 de maio, então nós temos 18 de junho, julho e agosto. Então dia 18 de agosto termina. Mas os bancos estão sobrecarregados, processando uma infinidade de parcelamentos que eles estão liberando para as empresas, né? O Banco do Brasil, que é um outro banco onde a gente tem conta, o gerente nos ligou e disse que a empresa que tiver interesse em pegar empréstimo do Pronamp tem que pedir logo a carta para o contador, com aquele código, aquela chave lá da Receita Federal que eu disse no início, mandar para lá, porque parece que dia 15 de julho o Banco do Brasil vai processar todos os pedidos de empréstimos pelo Pronamp e vai liberar. E ele, inclusive, me disse que não é para pedir em 2 empréstimos, por exemplo, um de 15 e outro de 15, se você for pedir 30 mil. Faça logo o seu cálculo direitinho, peça o valor que você quer pedir já definitivamente, porque você pode ter dificuldade de pedir novamente, aí o banco vai ter que analisar, é possível que o banco nem consiga analisar tudo isso, tá? Então, já falei o número de empregados e tal. Bem, alguém tem mais alguma dúvida aí, gente, em relação ao Pronamp? Escreve aí pra gente. Quem já fez empréstimo pelo Pronamp, já mandou os documentos pro banco? Tá, gente? Então, esse empréstimo do Pronamp, se você está precisando de recurso, de capital de giro aí na sua empresa, às vezes está com dificuldade de pagar os funcionários, às vezes está com dificuldade de arcar com os compromissos, pagar as despesas agora nesse momento de dificuldade, de queda no faturamento, ele é uma boa alternativa, porque imagina, juros de 3,75% ao ano, é um juro assim muito atraente, né? E a gente tem que usufruir disso. Após a aprovação, em quanto tempo conseguir o dinheiro? Doutor Frederico, depende muito do banco, tá? Mas é rápido, ele é um empréstimo rápido, o recurso já está disponível, inclusive o governo vai oferecer o fundo garantidor para suprir, para dar o aval para os bancos, no caso de inadimplência, então não é demorado não. Talvez o mais demorado seja aprovar, porque como o banco está sobrecarregado agora, todo mundo mandando a documentação para lá, e aí eles estão um pouco sobrecarregados para avaliar e aprovar, mas depois de aprovado não é demorado não, é rápido, tá? MEI pode pegar esse empréstimo? Pode também. O MEI também está dentro ali o público-alvo das empresas que podem ser beneficiadas com o empréstimo, tá? O Hermes, se a empresa tiver dívidas no Simples Nacional, tem algum impedimento? Olha, Hermes, o negócio é o seguinte, eles fizeram algumas flexibilizações, entendeu? Então, assim, tem muitas exigências que para dívidas com o governo antes eram exigidas certidões negativas e tal, para poder você conseguir um tipo de benefício, e dessa vez agora eles não estão exigindo muita coisa. Se eu não estou enganado, o do Simples é uma das que eles não estão exigindo, tá? Mas eu vou confirmar direitinho para você e te falar, mas eu acho que não estão exigindo não. E então por isso também é uma coisa boa, porque é um financiamento que pode ser pego para arcar aí com as pendências que a empresa tiver, né, com algum problema aí financeiro, para dar um refresco aí no fluxo de caixa, tá, gente? E
Então, assim, nós temos de benefícios, temos aí essa prorrogação da suspensão dos contratos, que está para sair a qualquer momento, a redução da jornada, que vai dar um refresco aí para as empresas. Quem já deu a suspensão, quem já deu a redução da jornada e que ainda não está com seu faturamento como era antes e aí não sabe o que fazer com os funcionários, pode conceder férias, de repente concede umas férias aí, enquanto de repente esse mês o governo lança aí a prorrogação da suspensão do contrato, né? A redução da jornada, tá certo? E tem aí também o empréstimo do Pronamp, que na verdade nós já estamos no finalzinho. Quem quiser obter o empréstimo do Pronamp, eu sugiro correr assim essa semana, porque eu acho que a partir da semana que vem, pelo que eu tenho visto por aí, eu não tenho certeza se os bancos ainda vão deixar aberto aí essa linha de financiamento por conta do volume de serviço e por conta da quantidade de pedidos que eles têm lá para poder processar e liberar, né? Então eles estão sobrecarregados. Quem quiser tem que correr mesmo, porque é possível que não consiga mais. Tá certo, gente? Então, gostaria de convidar vocês para toda quarta-feira, nesse mesmo horário, às 21h30, nós temos essa live aí que a gente chama de Bate-Papo Empreendedor, que a gente traz dicas sobre vendas, sobre administração financeira, sobre temas da atualidade, como esses dessa semana, que a gente deu uma pausa aí nos conteúdos até para trazer isso aí, porque está tendo muita demanda em relação a esses assuntos. Tá? Olha, Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Boa noite. A redução da carga horária é válida também para aqueles profissionais que estão com contrato suspenso por fazerem parte do grupo de risco? Na verdade, Ana Paula, se eles estiverem afastados da empresa porque estão no grupo de risco, e aí tem um decreto do GDF que não permite eles trabalharem, aí você tem as alternativas de suspender o contrato de trabalho deles, que aí pode ser por 2 meses. Se eles já tiverem suspendido a jornada por 2 meses, pode fazer a redução da jornada por mais 1 mês, mas é uma redução, digamos assim, fictícia, porque de fato eles não podem trabalhar, né? Então reduz a jornada deles em 70%, mas na verdade eles não poderão trabalhar os 30%, tá? E depois de vencido a suspensão e a redução, eu disse no início, não sei se você já estava aqui, tá para sair uma prorrogação, não sabemos ao certo se vai sair, mas há boatos de que vai sair uma prorrogação da suspensão e da redução da jornada, mas enquanto isso não sai, o jeito é dar férias. E aí, esgotada a suspensão, a redução e as férias, infelizmente, se a pessoa é do grupo de risco, a empresa só tem 2 alternativas, ou demite, infelizmente, ou fica pagando o salário da pessoa ele estando em casa, infelizmente. Tá certo? Então, gente, voltando como eu estava dizendo, toda quarta-feira, às 21h30, Bate-Papo Empreendedor, para a gente esclarecer essas diversas dúvidas aí, tá? Um encontro aqui do contador com os clientes, para a gente poder conversar, poder trocar uma ideia, fugir dessa correria do dia a dia, né? E poder conversar um pouquinho sobre assuntos interessantes, assuntos relevantes. De vez em quando a gente traz convidados também, para poder fazer um bate-papo com a gente aqui, trazer experiências novas. E eu fico muito grato de vocês terem assistido aqui até o final e conto com vocês semana que vem. Tá bom, gente? Boa noite, obrigado, até mais. Tchau!